O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Porque o reino dos céus é como um rei que resolveu acertar as contas com seus empregados. Quando começou o acerto, trouxeram-lhe um que lhe devia uma enorme fortuna. Como o empregado não tivesse com que pagar, o patrão mandou que fosse vendido como escravo, junto com a mulher e os filhos e tudo o que possuía, para que pagasse a dívida. O empregado, porém, caiu aos pés do patrão e, prostrado, suplicava: Dá-me um prazo, e eu te pagarei tudo. Diante disso, o patrão teve compaixão, soltou o empregado e perdoou-lhe a dívida. Ao sair dali, aquele empregado encontrou um dos seus companheiros que lhe devia apenas 100 moedas. Ele o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: Paga o que me deves. O companheiro, caindo aos seus pés, suplicava: Dá-me um prazo, e eu te pagarei. Mas o empregado não quis saber disso. Saiu e mandou jogá-lo na prisão, até que pagasse o que devia. Vendo o que havia acontecido, os outros empregados ficaram muito tristes. Procuraram o patrão e lhe contaram tudo. Então o patrão mandou chamá-lo e lhe disse: Empregado perverso, eu te perdoei toda a tua dívida, porque tu me suplicaste. Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro, como eu tive compaixão de ti? O patrão indignou-se e mandou entregar aquele empregado aos torturadores, até que pagasse toda a sua dívida. É assim que meu Pai que está nos céus fará convosco, se cada um não perdoar de coração ao seu irmão. Ao terminar estes discursos, Jesus deixou a Galileia e veio para o território da Judeia, além do Jordão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Nós ouvimos ontem como Jesus chama a atenção dos seus discípulos sobre a importância da correção fraterna. A comunidade dos discípulos de Jesus deve caracterizar-se pela convivência harmoniosa, pela convivência na unidade e na paz. Mas, para isso, é necessário que haja esta correção fraterna, porque todos são pecadores. Todos os discípulos de Jesus são passíveis de erros e de pecados. E todos nós somos responsáveis uns pelos outros. Nós caminhamos juntos, fazemos parte da mesma comunidade, do povo de Deus. E nesta caminhada precisamos sustentar um ao outro. Quando um vacila, quando um
cai, os outros devem estar prontos a ajudá-lo a levantar-se, a retomar a sua caminhada. Por isso, se alguém falha, se alguém dentro da comunidade está pecando, os irmãos devem chamá-lo. Em primeiro lugar, aquele que sentiu-se ofendido deve procurá-lo a sós, conversar com a pessoa, procurar o diálogo, entender-se, para que possam retomar a própria fraternidade, a própria amizade. E se aquela pessoa não aceitar o diálogo com o irmão, a reconciliação, portanto, chamar outras pessoas, outros membros da comunidade para conversar com aquela pessoa. E se ela assim não aceitar, que toda a comunidade tome ciência daquilo que está acontecendo. Então, se esse irmão não quer reconciliar-se, não quer emendar-se, quer continuar com a sua vida sem reconciliar-se com a comunidade, então que ele seja banido da comunidade, porque ele vai atrapalhar a unidade, a convivência. Então é necessário que na comunidade haja sempre essa disponibilidade, esse desejo de comunhão, esse desejo de unidade. Outro elemento importante sobre o qual Jesus chama a atenção de nós hoje é o perdão. Diante daquilo que Jesus falou sobre a importância da reconciliação, Pedro então pergunta para Jesus: até quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão se ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus então responde a Pedro: eu não te digo 7 vezes, mas até 70 vezes 7. É uma expressão para dizer infinitamente. Se deve perdoar sempre. Não se pode colocar um limite ao perdão. E para melhor compreensão dos discípulos, Jesus conta então esta parábola deste empregado que devia uma quantia enorme ao seu patrão, e ele foi chamado para prestar contas, e como não podia pagar, o patrão decidiu que ele fosse vendido, ele e a sua família e todos os seus bens, para pagar a sua dívida. E ele se prostrou então diante do patrão e suplicou que não agisse daquele modo com ele. O patrão então o perdoou. Mas ele, apenas saindo dali, encontrou um seu colega que devia uma quantia pequena. E qual foi a atitude dele? Pegou aquele seu companheiro, começou a sufocá-lo, dizendo: paga o que me deves. E o companheiro suplicou do mesmo modo como ele havia suplicado ao patrão. Mas a diferença é que o patrão atendeu ao seu pedido, à sua súplica, e ele, por sua vez, não atendeu ao pedido do seu companheiro. Ele devia uma grande fortuna, e diante da sua súplica o patrão o perdoou. O seu companheiro lhe devia uma quantia pequena, também lhe suplicou, mas ele não perdoou. O patrão soube então do acontecido e mandou que executasse aquilo que antes ele havia decidido, que ele seja preso então, aquele homem, e fique até pagar tudo aquilo que ele deve. Vejam então a conclusão de Jesus, depois de contar a parábola. É assim
que o meu Pai que está nos céus fará convosco, se cada um não perdoar de coração o seu irmão. Estas palavras de Jesus são muito fortes, deveriam nos fazer refletir muito. Deus é o Senhor de tudo, Deus é Pai. E todos nós somos pecadores. E quantas vezes nós pecamos? Mas Deus, em vez de nos castigar, Ele usa de misericórdia, porque Ele nos ama. Deus não nos trata segundo as nossas obras, não nos trata segundo os nossos pecados, porque se Deus aplicasse a sua justiça, nós seríamos castigados continuamente, ou até nos abandonaria, porque nós somos continuamente infiéis. Nós pedimos perdão, mas depois voltamos a pecar. E Deus continua usando de misericórdia para conosco. Deus nunca cessa de nos perdoar. Aliás, o Papa Francisco diz que Deus não cansa de nos dar o seu perdão. Somos nós que cansamos e deixamos de pedir o perdão a Deus. Deus é assim. Ele é Pai, portanto, nos perdoa sempre. É generoso no perdão e na misericórdia. E uma vez que nós fazemos experiência do amor e da misericórdia do Senhor, nós deveríamos, do mesmo modo, agir em relação aos nossos irmãos, aqueles que também pecam, que falham contra nós. Às vezes nós queremos usar 2 pesos e 2 medidas. Queremos que Deus age em relação a nós com amor, com misericórdia, mas nós não queremos usar do mesmo modo em relação aos nossos irmãos. Para nós queremos o perdão, para o outro nós queremos o castigo. E às vezes até a vingança. E nós não agimos então segundo os critérios de Deus, mas nós queremos usar os critérios humanos, baseados no nosso sentimento, nos nossos desejos, das nossas paixões, no nosso desejo humano. Então é necessário mudar de mentalidade, converter-nos e pensar e usar os critérios de Deus. Lembremos-nos sempre dessas palavras de Jesus: é assim que o Pai que está nos céus fará convosco, se cada um não perdoar de coração o seu irmão. Perdoar é fácil? Sabemos que não. Diante das injustiças, diante das maldades, das calúnias, dos enganos, quantas maldades que existem contra as pessoas inocentes, pessoas às vezes que perdem tudo aquilo que possuíam, aquilo que conseguiram com muito trabalho, com muito esforço, e de repente podem perder tudo pela maldade de alguém. É fácil perdoar? Com certeza não é fácil. E é justamente nesse momento que nós devemos nos colocar diante do Senhor, diante da sua palavra, e pedir que Ele nos dê a força do perdão, como Ele nos perdoa. É nesse momento que nós devemos olhar para Jesus e pedir que nos dê um coração como o seu coração, capaz de amar e de perdoar.
Ora, perdoar as pessoas não significa deixar que as pessoas façam aquilo que querem, principalmente quando é algo dentro da nossa casa, no âmbito familiar. Perdoar o outro, os filhos, a esposa ou esposa, aqueles que conosco convivem, não quer dizer deixar que as pessoas façam aquilo que querem e nós simplesmente calados continuamos a deixar que as coisas aconteçam desse modo, de modo errado, negativo. Não, porque o próprio Jesus ontem nos disse que nós devemos corrigir aquele que está errando, corrigir, chamar a atenção, mostrar o seu erro. Portanto, devemos perdoar, mas devemos também corrigir, devemos educar, devemos formar, porque se nós simplesmente perdoamos sem chamar a atenção daquele que está errando, nós estamos pecando por omissão, porque nós não estamos ajudando-o a refletir, nós não estamos ajudando-o a converter-se. Portanto, as duas coisas devem caminhar juntas, o perdão e a correção fraterna. Esse é o agir de Deus conosco, e assim deve ser o nosso agir em relação aos nossos irmãos e irmãs. Se nós perdoarmos, Deus também nos perdoa. Lembremos-nos sempre, quando o perdão se torna difícil, dessas palavras de Jesus. É assim que o Pai que está nos céus fará convosco, se cada um não perdoar o seu irmão de coração. Como nós perdoamos, assim também o Senhor nos perdoa. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.